Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de crescimento interior. Estamos no módulo 3. Essa é a nossa quarta aula e o tema do nosso estudo de hoje será o julgamento. E para iniciarmos o nosso estudo, vamos dar início com uma frase de Chico Xavier. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento, não julgar. Definitivamente não julgar a quem quer que seja. Chico Xavier. Muitas vezes, né, nós somos juízes da situação, mas sem levantar os argumentos necessários de ambas as partes, sem se aprofundar, sem averiguar. Nós temos aí uma passagem, então, de Jesus. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. João, capítulo 8, versículo 7. Então, o não julgamento não é um ensino atual, é um ensino antigo e que nós ainda não aprendemos. É uma lição passada por quase todos os mestres que passaram pela Terra e podemos dizer que é uma premissa básica aí do nosso aprendizado para a comunicação pacificadora, para nos tornarmos lá pacificadores. Joana de Ângeles nos traz aí. Vamos ver se a gente teve um pensamento aí, mas às vezes eu tenho que julgar, né? Eu julgo. Aquilo foi errado mesmo, aquilo foi certo mesmo. Eu tomei posição, eu fiz, né? As pessoas têm esse hábito. Então, olha que Joana de Ângeles nos traz, através do médium Divaldo Franco. Antes de julgar alguém, deveremos conhecer todo o seu passado desde seu nascimento. E ainda conhecer todas suas encarnações anteriores, para saber entender as razões que levaram esta pessoa a cometer determinada ação. Veja o quanto é difícil você ser, então, o juiz, você julgar alguém sem conhecer o seu passado desde nascer. Isso você não conhece de ninguém. Mas aquele eu conheço. E as suas encarnações anteriores? Como que você prevê? Nesse ensinamento aí, nós temos uma parte lá do módulo 1, tá lá nas aulas de perdão, que cabe apenas a gente lembrar agora bem rapidamente, né? É, nós temos no livro Céu e Inferno, leis do Código Penal da Vida Futura. Lá nós temos leis de ação e reação que regem os caminhos dos humanos. São princípios, então, para apagar traços de uma falta sua. E lá nós temos uma explicação no livro Céu e Inferno. Arrependimento, expiação, reparação. Então, como que você vai julgar se aquela pessoa realmente se arrependeu, perdoou, eh, está transitoriamente expiando aquilo, está reparando, deixando a casa como ela tinha encontrado antes? Porque seria muito fácil, eu me arrependo, me perdoe e destruí uma família, deixei um paraplégico, acabei com a moral de uma pessoa. Pelo Código Penal da Vida Futura, eu tenho que me arrepender, sim, ter o perdão, mas eu vou expiar aquilo, vou reparar, vou deixar aquela família bem como ela estava antes de eu destruir tudo. Então veja que é muito difícil nós julgarmos qualquer pessoa pensando nisso. É, eu não sei se ela está espiando, se ela está reparando, não sei qual foi a ação ou reação que ela teve em suas encarnações.
Por isso que é muito importante a gente gravar essa frase. Cabe ao homem perdoar e a Deus julgar. A nós, homens, cabe o perdão, cabe perdoar. O nosso pensar, olha o que está escrito ali, ele exige que façamos algum julgamento sobre as coisas, né? Eu também não sou a inércia viva. Ah, tanto faz, tanto fez. Eu tenho um julgamento de tudo à minha volta, mas eu tenho que ter um julgamento daquilo no sentido de analisar e questionar. É necessário o nível de generalização, tá? E a avaliação para conceituar a minha volta, tá? Mas é importante ressaltar uma diferença entre eu pensar, eu questionar aquilo e eu ter um julgamento negativo sobre as pessoas e suas decisões e atitudes. Então, eu tenho que analisar, questionar, não julgar negativamente e fechar aquela porta como caso encerrado. Isso é o que aquela pessoa eh, merece ou oferece. Então, nós temos aí três frases muito importantes na nossa tela. Então, o julgamento não saudável é aquele que aponta o dedo, que critica de maneira destrutiva. Ele se apresenta sem empatia ou compaixão. É esse julgamento que nós não podemos ter. A pessoa que não se coloca no lugar do outro, que não tem compaixão com a situação, que é destrutivo com as suas colocações. O julgamento se baseia em noções parciais sobre a realidade do mundo e do outro, assumindo como verdade a nossa própria experiência. Então, veja, eu olho o meu mundo e o do outro, mas prevalece a minha verdade, a minha experiência. Por isso que é muito difícil eu julgar. Então, assim, o não julgamento é uma das atitudes espirituais que podemos ter que nos traz qualidade de vida, tranquilidade emocional e crescimento. O não julgamento é uma dupla oportunidade de aprendizado. Nós exercitamos o nosso amor e nossa empatia e podemos receber ensinamentos através dos enganos daqueles que nos rodeiam. Então, não devemos perder tempo aí, como está falando, apontando o dedo para os outros, e sim aproveitar cada oportunidade para nos avaliar. Também nós precisamos lembrar que quando nós perdoamos alguém, né? Ali no slide anterior, nós citamos arrependimento, perdão, nós estamos perdoando a nós mesmos, nos libertando da dor, das emoções tóxicas, dos sentimentos negativos que o ressentimento e a mágoa colocam na nossa alma, né? Fazem morada ali. E nós nos começamos a nos tornar, quando perdoamos, mais livres, mais próximos da sabedoria e do amor divino. Então, no perdão, você consegue se libertar. Ah, mas nós já vimos esse estudo. Ah, mas ele me prejudicou muito e eu julgo que aquilo foi errado. O que é que dizem, então, os ensinos? Quanto maior o mal que te fizeram, mais mérito você terá por ter compaixão, misericórdia, por romper esse ciclo de ódio. Por quê? Olha a última frase que está aí no nosso slide. Em seu julgamento, você pode cometer uma injustiça, pois você já está julgando uma visão limitada dos fatos. Ou seja, você tem aquela visão túnel. Olha o que a gente tem aí na tela. Eu tenho uma poltrona, ou eu tenho um sofá.
Ah, eu tenho um sofá. Eu tenho um sofá e tem alguém sentado do outro lado ou o sofá está vazio? Isso que é a visão túnel. Eu me foco só naquele problema e não avalio o resto. Faço um julgamento e fecho aquela porta. Então aí eu tenho um sofá, do outro lado tem uma pessoa sentada ou não? Não sei. Isso daí é um sofá mesmo ou é uma foto de um sofá? Veja só como o nosso julgamento é muito limitado, tá? Então eu tenho que entender que julgamento não saudável, ele aponta o dedo, ele critica, ele destrói, ele não tem empatia, ele não tem compaixão com o próximo, ele assume a minha realidade como verdade, tá? E ele julga só aquilo. 5 segundos, uma frase que você ouviu fora do contexto, tá? Então, o primeiro elemento aí importante da comunicação pacífica para se tornar um pacificador é a observação. Nós, olha o que está escrito aí, interagimos com os outros indivíduos, levando em consideração não a realidade como de fato ela é, mas como a percebemos. Então, a falta de observação leva você a julgar de imediato, sem ter toda a visão dos fatos e do contexto. A pessoa que não observa e julga de imediato, ela presume os fatos que nem sempre condizem com a verdade. E aí, quando você julga, dá o veredito para aquela pessoa, você entrou na espiral aí do conflito. E para sair vai ser bastante complicado, porque você deu adjetivos àquela pessoa, você julgou, você rotulou, você etiquetou o comportamento daquela pessoa. Então, nós temos é, ingredientes, temos que ter ingredientes nessa observação que nós estamos aí caminhando para ter como pacificadores. Esses ingredientes de observação, eles estabelecem uma relação empática, com foco total compartilhado em duas pessoas. Vamos dar um exemplo aí. Se você vai passar numa consulta médica, você vai lá numa consulta médica. Quem abre a sua ficha é o enfermeiro. Como que o enfermeiro ele está lidando com você? Ele está ali digitando na tela peso, altura, sintoma. Ele nem sabe se quem é você. Ele está ali sobre uma demanda forte, rápida, muitas pessoas no pronto-socorro, e ele não pode ali demandar todo o tempo e atenção que você precisa. Então, ele foca ali em preencher os dados da triagem para que você consiga passar no médico rapidamente. E aí você tem um impacto daquela falta, né, de empatia para com você e dá uma nota negativa aí para o atendimento do enfermeiro. Quando você entra no consultório, se o médico tem a mesma atitude, nota negativa para o médico. Se o médico vira para você, deita na maca, a maca tá gelada, não se importa, é rapidinho, posso te examinar, encosta no seu braço, vai ver, nota positiva. Porque aquele médico compartilhou daquele momento com você, teve empatia, se pôs no seu lugar, se preocupou com você. Então, é, nós temos algo que é a sincronia física inconsciente, que gera uma sensação agradável. Nós somos programados no desenvolvimento do nosso cérebro para sentir alegria ou dor do outro antes que possamos pensar a respeito. Isso que é essa sincronia física inconsciente, que são os neurônios do espelho, tá? Então, a empatia, ela depende de um esforço de atenção, observação. Para eu ser uma pessoa com empatia, eu tenho que observar.
Não adianta. A pessoa que está falando comigo, eu tenho que observar, tá? Eu tenho que me desligar do todo e me concentrar e observar aquela pessoa. Então, entrar em sintonia com o sentimento de alguém exige que assimilemos aí, olha a figura que está aí do bebê, né? Os sinais faciais, vocais e indícios de suas emoções. Então, ter empatia é algo inconsciente que todos nós temos, esses neurônios espelho, essa capacidade, inconsciente de compartilhar isso com o outro, tá? Mas se aprofundando aí na tríade da empatia, nós temos esse livro aí, super bom, Foco, tá? O nome aí no canto esquerdo inferior, tá? Para quem quiser se aprofundar. Nós temos a tríade da empatia. A primeira empatia, ela é chamada de empatia cognitiva, que é a capacidade de focar no que as outras pessoas estão vivendo. Então, é uma leitura super sensível de sinais emocionais. Essa leitura, ela representa a empatia cognitiva. Então, é desenvolver a capacidade de focar no que as outras pessoas estão vivendo. Essa forma de empatia, ela nos permite assumir a perspectiva de outra pessoa, compreender seu estado mental e, ao mesmo tempo que eu assumo isso, eu administro a minha própria emoção enquanto avalio a dela. Então, essa empatia cognitiva, ela é uma capacidade de compreender as maneiras de ver e pensar de outras pessoas. Seguir a linha de pensamento deles nos ajuda a escolher uma linguagem que se encaixe na forma de compreensão alheia. Então, quando eu tenho essa empatia cognitiva, é, eu compreendo o outro, aquilo me modula e eu consigo modular a minha linguagem, a minha compreensão, o meu comportamento para ter o relacionamento com aquela pessoa, para ter a resposta para com aquela situação. A próxima empatia, ela é tida como empatia emocional. Olha só, era simples de entender. Nos unimos a outra pessoa e sentimos junto a ela. Então, o seu corpo, ele ressoa alegria ou tristeza que a outra pessoa esteja sentindo. O que que é isso? A pessoa vem e te conta uma história triste e que o marido traiu, o filho faleceu, uma história triste, aquilo te comove e você chora junto com a pessoa. Ou então vem o seu filho, ganha uma medalha, uma conquista, se forma e está naquele auge de alegria, de felicidade, e aquilo te faz também feliz. Então, essa é a empatia emocional. Eu estou junto da outra pessoa e o que ela sente reflete em mim. Veja só o quanto é importante você observar o seu ciclo, né? O seu ciclo de vida, mas círculo de amizades, círculo de pessoas que estão à sua volta. Por isso que hoje é tido que uma pessoa que reclama, 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 adoece aquela que escuta, escuta, escuta. Então, é essa empatia emocional. Mas veja, reconhecer essas duas empatias, cognitiva e emocional, observar, saber o significado disso, não leva você a ter simpatia, a ter a preocupação de bem-estar do outro. Então, existe uma terceira empatia, que se chama preocupação empática. Nós mobilizamos a ajudar se for preciso. Então, essa empatia, ela vai além. Nós nos mobilizamos a ajudar, se for preciso. Nos faz nos preocuparmos com a pessoa, faz com que nos mobilizemos,
desperta no nosso cérebro que avalia o quanto nós valorizamos o bem-estar alheio. Então, esses três tipos de operações cerebrais, mentais, são ascendentes, descendentes, circuitos que avaliam o quanto valorizamos o próximo e são projetados para momentos em que estamos frente a frente com o outro. Então, nós temos essa capacidade aí de avaliação. Agora, veja essa frase, que é importante vocês compreenderem isso. Empatia exige um grau de autoconsciência, ler os outros e nos conectar com nós mesmos. Veja, você precisa compreender os próprios sentimentos para conseguir compreender o dos outros. Como assim? Eu tenho que ter plena ciência do conhece-te a ti mesmo que Sócrates trouxe. Eu tenho que conhecer os meus gatilhos emocionais que me levam ao nervoso. Eu tenho que me conhecer frente ao outro, saber o que me irrita, saber o que me tira do sério, conhecer as minhas emoções, os meus sentimentos, tá? Porque o circuito cerebral que nos habilita a pensar sobre nossos próprios pensamentos e sentimentos nos permite aplicar o mesmo raciocínio para as mentes das outras pessoas. Então, eu compreendo a individualidade de que os outros têm seus próprios sentimentos, desejos, motivações. Permite, essa compreensão permite que raciocinemos sobre o que a outra pessoa pode estar pensando e querendo. Então, eu tenho que me ter autoconsciência, me compreender para que eu consiga compreender o próximo, para que eu consiga exercitar essa observação. Senão, eu não tenho observação, parto para um julgamento, fecho a porta, entro na espiral do conflito e não consigo enxergar eh, sentimento, desejo, motivação do próximo. Eu preciso aí ter iniciado a reforma íntima, o crescimento interior, aplicar o evangelho aí de Jesus. Eu preciso ter esse crescimento interior, me conhecer, tá? Olha aí os pilares, então, da comunicação não violenta. Quais são os pilares? Olha o primeiro pilar, observação. É o primeiro passo para conseguir compreender a situação. Nesse momento, deixe de lado os julgamentos e a interpretação pessoal. Segundo passo, sentimento. Mapeie os sentimentos despertados pela situação, sejam eles quais forem. Ao nomeá-los, compreende-se a sua responsabilidade e não a do outro. O que aquilo te trouxe? Ódio? O que foi? Que sentimento que aquela situação te trouxe? Necessidade. A respeito da necessidade, importante se atentar quais requerimentos essas emoções e sentimentos acabam despertando. O que desperta? Qual a necessidade? E por último, qual é o pedido, o consenso, no que você chegou? Por último, vem o pedido. Reflita sobre o que as pessoas podem fazer para ajudá-lo a atender tais necessidades e peço o que você precisa do outro. Então, é uma escala. Muitas vezes aí eu nem observo, eu nem consigo chegar no pedido, porque eu já bato o martelo, defino aquela situação. Eu não sei a minha necessidade, a necessidade do outro, qual é o pedido, qual é o acordo de cavalheiros, qual é o consenso que a gente tem que fazer. Para isso, eu não posso presumir, não posso julgar, pois gera e alimenta um conflito. Eu tenho que substituir
começar a substituir afirmações por perguntas. Não presuma, pergunte, né? Vamos dar um exemplo aí para vocês. É, entra em casa e a pessoa está com a cara aborrecida, a cara de mamão macho, igual o padrinho falava. Aparentemente de mau humor. Não presuma isso. Pergunte. Estou achando você aborrecido. Aconteceu algo mesmo ou é impressão minha? Veja. Pode ser que a pessoa está concentrada, está séria, tá com aflição e não está de mau humor. Não está aborrecida como você presumiu. Cuidado, nós já falamos dessas palavras aí. Cuidado com essas palavras. Sempre, você faz sempre errado. Jamais vai. Nunca vai. Todos, quer dizer, todo mundo faz isso? Ou é só aquela pessoa? Então, cuidado em iniciar a frase com essas palavras. Anota aí no caderno bem grande. Não começar a frase com sempre, jamais, nunca e todos, tá? Quem julga não assume a responsabilidade do julgamento, se esconde. A pessoa que julga, ela se esconde. Então é bem diferente de falar assim: ah, meu chefe é preguiçoso. Eu estou me escondendo atrás disso. É bem diferente. Eu, José, penso que meu chefe é preguiçoso. Veja a diferença. Eu estou jogando aquele julgamento nas costas da pessoa, como se todo mundo pensasse que o meu chefe é preguiçoso. E o outro, eu estou assumindo a responsabilidade. Eu, José, penso que meu chefe é preguiçoso. Então as coisas precisam ter autor, não só personagem. Uma novela, ela tem autor. As pessoas se concentram só nos personagens, não sabem nem quem escreveu a novela. Então, o que eu acho é bem diferente se de fato a pessoa é. É outra questão do que você acha, tá? Então eu me escondo através daquele julgamento. E quem julga é uma pessoa que ela não assume a responsabilidade. Olha só essa frase. é, eu já ouvi as pessoas mais velhas falando essa frase, vocês também já devem ter escutado. Quando Pedro fala mal de João, eu conheço mais de Pedro do que do próprio João. Ao falar mal de alguém, você está se revelando na verdade. Você está dando a sua opinião, colocando a luz no outro e se escondendo, julgando e comparando com o que você acha que é certo para a sua vida. Você colocou uma etiqueta. Só que você é o etiquetador, né? Você é o dono da máquina de etiqueta. Então, você está se revelando através disso e se mostrando. Por isso que fala aí. Eu conheço mais de Pedro do que do próprio João. Então, o autor aí da novela é você. Quando você usa uma observação julgadora, você se esconde. Nós devemos treinar a observação sem julgar. Ela consiste em ver os detalhes, enxergar o que ninguém está enxergando, e para perceber algo, ela leva tempo. Quando você julga com um adjetivo, você não observa, porque o seu ego já tomou conta da sua palavra e inicia prontamente uma rotulação. Você usa uma etiqueta para aquela pessoa. Então, nós geralmente comparamos com o que preferimos para a nossa vida. Isso é muito importante, com o que eu prefiro. Eu prefiro maior, eu prefiro mais colorido, eu prefiro mais rápido. Então, você tem que parar de julgar e observar aquela situação.
A observação, ela deve ser com compaixão, sem julgamento da questão, sem comparar ou interferir. Tem que treinar a comunicação pacificadora. Ou seja, envolve você ser pacificador, meditar a questão, né? A observação é isso, medita a questão antes de você entrar na espiral do conflito, porque depois, para você sair dela, fica muito complicado. Nós temos aí exemplos cotidianos, vai se aprofundar mais lá no canal Odisseia de Haroldo Dutra, tá? Então, nós temos, julgo o comportamento de hoje na minha percepção e prevejo o desfecho, tá? Então, eu faço diversos julgamentos prevendo o desfecho daquilo. Quando eu atribuo habilidades ou falta de habilidades, por exemplo, fulano dirige mais, mal. Você viajou uma vez com aquela pessoa na vida e você avalia que ela dirige mal para o resto da vida, tá? O certo era naquele dia em que viajei com o fulano, ele não dirigiu bem. Deve ter acontecido algo que o influenciou. Minha esposa faz baliza mal. Então, todas as vezes que a sua esposa fez baliza, foi ruim? Não. Todas as vezes que eu observei ela fazendo baliza, foi mal. Então, são formas de se colocar, tirando o julgamento para o resto da vida do coitado. Entendeu? Ou até mesmo eu sou péssima de baliza. Eu tenho dificuldade de colocar o carro na garagem. Então, eu chamo a atenção para aquilo sem, me esconder através do julgamento. Quando eu utilizo o mecanismo de generalização, eu estou usando um atalho, uma etiqueta, um estigma. Isso dificulta profundamente o nosso diálogo. Quando que eu uso isso? Os estrangeiros não limpam a casa, né? Xenofobia. Eu não vi aquela família de estrangeiros limpar a casa. Você não viu. Se eles não limpam sempre, é outra coisa. Veja só como a gente precisa mudar a forma de falar. É toda mulher, todo homem não presta. Então, quer dizer, o mundo todo não presta. Ou é só o seu namorado que não presta. Ou então você fala assim: os árabes, os mexicanos, os nordestinos, os gaúchos são assim. Então, quer dizer, todo aquele estado, todo aquele país de árabes, com milhões de árabes, são assim. Ou é aquela pessoa que você conheceu. Você não viveu uma situação constrangedora com a Arábia toda, e sim com uma pessoa e uma situação específica. Então você tem que ter cuidado com o que você está querendo dizer. Você quer dizer de uma pessoa ou de todas as pessoas? Outra forma também que a gente pode observar é quando eu uso uma observação ou avaliação em que eu misturo previsão com certeza. Previsão com certeza. Então, se você não comer alface, você vai ficar doente. Se você não comeu alface, eu tô com medo, meu filho, que você tenha algum problema de intestino. Vai ter? Não posso afirmar. Aquele fulano vai dar errado na vida. Ah, tenho certeza. Ou então aquela pessoa que fala assim: fulano nunca vai fazer isso. Maria não tem inteligência para passar na prova. Ciclano não tem interesse para nada. Então eu dou uma previsão e gero uma certeza naquilo. Quando eu avalio, veja só, intenções e desejos de uma pessoa, dando aquilo como uma certeza. Voltei, perdão, pessoal. Você entrou no íntimo da pessoa e sondou a intenção dela? Isso é muito importante.
Por quê? Como que você vai sondar a intenção daquela pessoa? Olha os exemplos. Ah, ele queria era prejudicar. Ah, ele falou isso para te ferir mesmo, falou isso para te provocar, foi para você mesmo. Como você sabe disso? Você está tirando essa certeza com base no quê? Com base em presunção, presumindo, você tira uma certeza de onde? Veja aí, quando eu avalio intenções e desejos de uma pessoa dando aquilo como certeza. Então, eu avaliei aquilo e falei, não, é isso. Presumi o que a pessoa estava sentindo. Então, se eu quero me tornar um pacificador, eu tenho que substituir o presumir por perguntar, sem adivinhações, conduzindo com uma maneira respeitosa para observar e saber mais. Então, cuidado, olha aí, ao avaliar intenções e desejos de uma pessoa, dando aquilo como uma certeza. Por quê? Porque quando você julga, você para de observar. Você não consegue ter os passos do pacificador. Você não consegue andar na comunicação não violenta, porque você julgou, fechou uma porta e rotulou. Você não observou e abriu uma janela e viu o sentimento, e viu a necessidade, e viu o pedido por detrás daquela comunicação. Então, isso é muito importante. Toda vez que você julga, todos esses exemplos que nós demos, você parou de observar. Você deu as costas para o outro, não teve nenhum tipo de empatia e encerrou aquilo de acordo com o seu entendimento. Então, ao desenvolver o método de observação, você sai das conclusões precipitadas e passa a utilizar os quatro compromissos. Você sai do modo presumir, de tirar conclusões e vai ingressar nos quatro compromissos que nós já citamos aí, como dicas, né? Dicas para o cérebro de vocês e lembrando deles. Quais são? E é assunto para a nossa próxima aula. Nós vamos, destrinchar aí agora um por um, para conseguir nos aprofundarmos e entender isso. Seja impecável com a sua palavra. Não leve nada para o lado pessoal. Não tire conclusões. Dê sempre o melhor de si. Então, que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.